bem-vindo ao Café com Tenebrio. As larvas de farinha, Tenebrio molitor, são frequentemente utilizadas como alimento para animais em cativeiro, como répteis, anfíbios, aves e alguns mamíferos, devido ao seu alto teor de proteína e gordura. As larvas de farinha são ricas em nutrientes e têm uma proporção ideal de cálcio e fósforo, o que as torna um alimento nutritivo para animais que precisam desses nutrientes em suas dietas, como as tartarugas. Elas também são ricas em aminoácidos essenciais, vitaminas e minerais. Além disso, as larvas de farinha são relativamente fáceis de criar e têm uma alta taxa de crescimento, tornando-se uma opção econômica e sustentável de alimento para animais em cativeiro. No entanto, é importante lembrar que as larvas de farinha não devem ser a única fonte de alimento para os animais, e que uma dieta equilibrada é fundamental para a saúde dos mesmos. Consultar um veterinário especializado em animais exóticos pode ser útil para determinar a dieta adequada para cada espécie de animal. Sim, é possível extrair óleo a partir das larvas da farinha, Tenebrio molitor. O óleo é extraído das larvas através de um processo conhecido como prensagem a frio, que envolve a aplicação de pressão nas larvas para extrair o óleo sem o uso de calor ou solventes. O óleo extraído das larvas de farinha é rico em ácidos graxos essenciais, incluindo ácido linoleico e ácido oleico, e pode ser usado como suplemento alimentar para animais de estimação e gado, bem como na produção de alimentos para humanos, como margarinas e óleos de cozinha. No entanto, é importante lembrar que a extração de óleo das larvas de farinha pode afetar sua utilização como alimento para animais, já que a remoção do óleo pode reduzir o valor nutricional das larvas. Portanto, é importante considerar cuidadosamente o uso das larvas de farinha, seja como alimento para animais ou como fonte de óleo, e avaliar suas vantagens e desvantagens em cada situação específica. O ácido linoleico é um ácido graxo poliinsaturado ômega 6 encontrado em muitos alimentos, incluindo sementes, nozes e óleos vegetais. As larvas de farinha, Tenebrio molitor, são uma fonte rica de ácido linoleico, bem como de outros ácidos graxos essenciais, como o ácido oleico. O ácido linoleico é considerado um ácido graxo essencial porque o corpo humano não pode produzi-lo e deve obtê-lo a partir da dieta. Ele desempenha um papel importante no corpo como um componente estrutural das membranas celulares, ajuda a manter a saúde do coração e pode ter efeitos positivos na função cerebral. Como as larvas de farinha são uma fonte rica de ácido linoleico e outros ácidos graxos essenciais, elas podem ser usadas como um suplemento alimentar para animais de estimação e gado, bem como na produção de alimentos para humanos, como margarinas e óleos de cozinha. Além disso, estudos sugerem que o consumo de larvas de farinha pode ser benéfico para a saúde humana, devido ao seu alto teor de proteína e outros nutrientes importantes. A larva da farinha, Tenebrio molitor, é um inseto comum encontrado em muitas partes do mundo, incluindo América do Norte, Europa, Ásia e África. Elas são conhecidas por viver em ambientes naturais, como florestas e prados, onde se alimentam de uma variedade de materiais orgânicos em decomposição, como folhas, madeira e fezes de animais. As larvas de farinha são adaptáveis e podem ser encontradas em uma variedade de habitats, incluindo áreas úmidas e secas. Elas também são capazes de se adaptar a ambientes mais extremos, como áreas com temperaturas muito baixas ou muito altas. Embora as larvas de farinha possam ser encontradas em ambientes naturais, elas também são comumente criadas em cativeiro para uso como alimento para animais, como répteis, anfíbios, aves e alguns mamíferos. A criação em cativeiro permite que as larvas sejam criadas em condições controladas e alimentadas com uma dieta balanceada para melhorar sua qualidade nutricional. Sim, as larvas da farinha, Tenebrio molitor, são frequentemente usadas como alimento para pássaros em cativeiro devido ao seu alto teor de proteína e gordura. Elas são uma excelente fonte de nutrientes, incluindo aminoácidos essenciais, vitaminas e minerais, que são importantes para a saúde e nutrição dos pássaros. As larvas de farinha são particularmente populares como alimento para pássaros que se alimentam de insetos na natureza, como as aves silvestres. Os pássaros em cativeiro, como os canários e os periquitos, também se beneficiam do consumo de larvas de farinha como parte de uma dieta equilibrada. No entanto,
é importante lembrar que as larvas de farinha não devem ser a única fonte de alimento para os pássaros, e que uma dieta equilibrada é fundamental para a saúde dos mesmos. É recomendável que as larvas sejam fornecidas como um complemento a uma dieta balanceada, e que a quantidade de larvas oferecida seja controlada para evitar uma dieta excessivamente rica em gordura. Consultar um veterinário especializado em aves pode ser útil para determinar a dieta adequada para cada espécie de pássaro. Sim, as larvas da farinha, Stenebrio molitor, são frequentemente usadas como alimento para pássaros em cativeiro devido ao seu alto teor de proteína e gordura. Elas são uma excelente fonte de nutrientes, incluindo aminoácidos essenciais, vitaminas e minerais, que são importantes para a saúde e nutrição dos pássaros. As larvas de farinha são particularmente populares como alimento para pássaros que se alimentam de insetos na natureza, como as aves silvestres. Os pássaros em cativeiro, como os canários e os periquitos, também se beneficiam do consumo de larvas de farinha como parte de uma dieta equilibrada. No entanto, é importante lembrar que as larvas de farinha não devem ser a única fonte de alimento para os pássaros, e que uma dieta equilibrada é fundamental para a saúde dos mesmos. É recomendável que as larvas sejam fornecidas como um complemento a uma dieta balanceada, e que a quantidade de larvas oferecida seja controlada para evitar uma dieta excessivamente rica em gordura. Consultar um veterinário especializado em aves pode ser útil para determinar a dieta adequada para cada espécie de pássaro. Sim, as larvas da farinha, Stenebrio molitor, são uma excelente fonte de alimento para galinhas, especialmente para aquelas criadas em cativeiro. As larvas de farinha são ricas em proteínas e gorduras saudáveis, além de conter vitaminas e minerais importantes para a nutrição das galinhas. As larvas de farinha podem ser oferecidas como parte de uma dieta variada que inclui outros alimentos como ração específica para galinhas, grãos, frutas e verduras. Elas também podem ser usadas como petisco ou como fonte de proteína para galinhas que estão se recuperando de doenças ou estresse. É importante lembrar que as larvas de farinha não devem ser a única fonte de alimento para as galinhas, e que uma dieta equilibrada é fundamental para a saúde e a produção de ovos das mesmas. Além disso, a quantidade de larvas oferecida deve ser controlada para evitar uma dieta excessivamente rica em gordura, o que pode ser prejudicial para a saúde das galinhas a longo prazo. Consultar um veterinário especializado em aves pode ser útil para determinar a dieta adequada para cada espécie de galinha e garantir que a alimentação oferecida atenda às suas necessidades nutricionais. O fraz, que é o resíduo deixado pelas larvas de farinha após se alimentarem, é frequentemente usado como fertilizante orgânico em horticultura e jardinagem. O fraz da larva da farinha é rico em nutrientes, como nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio e magnésio, tornando-o uma fonte valiosa de nutrientes para plantas e solo. O fraz da larva da farinha também pode melhorar a qualidade do solo, aumentando a atividade microbiana e melhorando a capacidade do solo de reter água e nutrientes. Além disso, o fraz é um fertilizante orgânico seguro e sustentável, que não causa danos ao meio ambiente ou à saúde humana. O fraz da larva da farinha pode ser utilizado em diversas culturas, como hortaliças, frutas, ervas, plantas ornamentais e gramados. Ele pode ser misturado ao solo ou utilizado como cobertura, em doses e frequências adequadas às necessidades de cada planta. É importante lembrar que o fraz da larva da farinha deve ser usado em conjunto com outras práticas de manejo de solo, como irrigação adequada e controle de pragas e doenças, para obter os melhores resultados. Para utilizar o fraz da larva da farinha em suas plantas, você pode seguir as seguintes etapas. Preparação do fraz. Se o fraz estiver fresco, você deve deixá-lo secar ao sol por alguns dias até que esteja completamente seco e solto. Se o fraz estiver em pó, você pode pular esta etapa. Aplicação. O fraz da larva da farinha pode ser aplicado diretamente no solo, tanto como fertilizante quanto como condicionador do solo. A quantidade de fraz a ser aplicada depende do tamanho e da necessidade da planta, bem como do tipo de solo. Uma quantidade geralmente recomendada é de 1 a 2 colheres de sopa de fraz para cada planta de pequeno porte. Para plantas maiores, pode-se usar até meia xícara de fraz. Incorporação. Depois de aplicado, o fraz pode ser incorporado ao solo com a ajuda de uma enxada ou cultivador.
Isso ajudará a distribuir uniformemente o frais e evitará que ele se acumule em uma área específica do solo. Rega. Após a aplicação do frais, é importante regar bem as plantas para garantir que os nutrientes sejam absorvidos pelo solo e pelas raízes da planta. É importante lembrar que o frais da larva da farinha deve ser usado em conjunto com outras práticas de manejo de solo, como irrigação adequada e controle de pragas e doenças, para obter os melhores resultados. Além disso, é recomendável seguir as instruções do fabricante para garantir a quantidade adequada de frais a ser aplicada em suas plantas.